Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar com algumas divulgações, começando pelas reuniões públicas que acontecem às terças-feiras, nesse horário às 19h30, e aos sábados, a partir de 9 horas da manhã. A evangelização também da nossa casa acontece aos sábados, nesse mesmo horário. É o horário da reunião pública, às 9 horas. Temos os grupos de estudos, que no momento nós estamos de recesso, retornaremos em fevereiro, às terças e quintas-feiras, a partir de 19 horas. E aos sábados, às 10h45. Temos também a roda de leitura online, em que nós estudamos as obras de Joana de Ângeles. Acontece nas segundas e quartas-feiras do mês, a partir de 19h30. Irradiação para os enfermos online, às quartas-feiras, às 14 horas. E nós também temos aqui, né, o nosso jardim, nossa horta, jardim, em que nós pedimos as doações de cascas de frutas e legumes crus, cascas de ovos e pó de café. Isso tudo é para manutenção, tá? Do nosso jardim aqui, que fica aqui ao lado da nossa casa. Pedimos também que possam trazer durante a reunião um copo, tá? Para a gente estar evitando de estar usando copo plástico, né? Nós sabemos do prejuízo para o meio ambiente, então a gente solicita que quem puder estar trazendo o seu próprio copo, a casa agradece, tá? Nós temos também o Facebook da nossa Casa Espírita. A gente pede que vocês curtam, que compartilhem. Nós também temos um Instagram, que é o @humildade e caridade. Além do Facebook, o Instagram também na nossa casa, em que acontece a transmissão, né, ao vivo da nossa reunião pública, e as reuniões também, elas ficam lá gravadas, tá? Quem quiser, tiver interesse de assistir, é só acessar lá ou nosso Facebook ou nosso Instagram. Hoje nós temos aqui na casa nossa irmã Rosa, falando sobre as conversões na hora da morte. No próximo sábado, Jane, falando sobre Nas Pegadas de Jesus. E na próxima terça-feira, Enir, falando sobre o sermão do cenáculo. Então, esses são os temas do mês de janeiro. Então, nós vamos fazer agora a leitura do livro, da página do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição número 2, intitulada Cresçamos para o Bem. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus, João, capítulo 3, versículo 34. Observa a munificência das concessões divinas por toda a parte. Enquanto o homem raciocina a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material? Acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida,
Cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Graças a Deus. Então, Senhor, Deus, nosso Pai, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, em nome da doutrina espírita, para podermos aprender, refletir sobre o tema que será trazido na noite de hoje. Te pedimos pela nossa irmã Rosa, que ela possa ser envolvida pela espiritualidade amiga, para estar trazendo os seus ensinamentos, Senhor. Te pedimos pelos nossos amigos que não puderam estar na noite de hoje, aqui conosco, pelos nossos amigos internautas que estão acompanhando a reunião da noite, que eles também possam ser envolvidos pela espiritualidade amiga, pelos seus benfeitores espirituais. Que possamos, Senhor, sentir a sua presença a nos envolver nesse instante, através da sua luz e do seu amor. E mais uma vez agradecemos por estarmos aqui hoje, presente, nessa casa espírita tão amada, que nos conforta, que nos recebe e nos acolhe, Senhor. E assim, te pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós convidamos nossa irmã Rosa para estar aqui. Esqueci de mostrar o estudo. Boa noite a todos. Eu não sei se está baixinho. Está baixinho não, né? Está dando para ouvir, né? A minha voz, né? Mas está baixo? Pois é, porque agora que eu percebi, né, que esse microfone aqui ele só pega para a câmera, né? Não pega para quem está aqui dentro. Então, eu vou levantar a voz. Se por acaso a minha voz começar a baixar sozinha, aí vocês, né, se começar a ficar cansada, aí vocês me falam, né? Me sinalizam que está baixinho. O estudo da gente hoje são as conversões na hora da morte, né? Mais um capítulo de estudo do livro, né, Parábolas e Ensino de Jesus, autoria de Caibar Schutel, né? A gente super recomenda, tem muita coisa boa aqui dentro, né? As conversões na hora da morte. E Caibar Schutel, ele começa com as palavras de João, que diz assim, né, abre aspas: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Fecha aspas. Isso é João, né, capítulo 11, versículos de 9 a 10. Então, aparentemente, né, não engata muito, né, com o assunto, né? Como assim as conversões na hora da morte, andar de dia, se a gente andar de dia está tudo mais claro, se andar de noite a gente pode tropeçar. Assim, claro, né, que as palavras de Jesus são metafóricas, e as metáforas, né, assim, se a gente tirar de contexto, se a gente não contextualizar, realmente ficam confusas, né? Então a gente precisa o tempo todo, né, além de contextualizar, entender, refletir e saber, né, direitinho o que ele está falando. E assim,
Mas o que isso tem a ver, né, com as conversões na hora da morte? Andar de dia para não tropeçar, para ficar mais claro, né? Vamos ver se a gente consegue, né, chegar perto, né, um pouquinho perto daquilo que Jesus, né, através das palavras de João, o evangelista, o que ele quis dizer, né, o que isso significa e aonde que isso pode ser contextualizado na vida da gente. Então, eu vou começar nosso estudo trazendo essa passagem, né, do momento da crucificação de Jesus, onde ele é crucificado juntamente com 2 criminosos, né? Então, assim, né, Jesus, a luz do mundo, né, sendo crucificado, né, humilhado, né, junto com, no seu momento, né, de desencarnação, junto com 2 considerados piores criminosos, né, porque a pena de crucificação é aquela pena, a pior pena que poderia haver naquela época, né, significando que aqueles ali eram párias da sociedade, imagina, né? Mas, enfim, aí estão lá, né, os 3, né, os 2 criminosos e Jesus, né? Então, acompanhando ali, né? Lembra-se, né, dos 2 criminosos que foram crucificados ao mesmo tempo de Jesus. Eles eram culpados de grandes crimes e sabiam que iriam morrer por conta desses crimes. Um deles ridicularizou Jesus e recusou ter algo a ver com ele, né? Dos dois criminosos, um foi indiferente, não deu ideia para Jesus nesse momento derradeiro dele. Mas o outro, né, voltou-se para Jesus e, com fé, pediu a Jesus, né, que se lembrasse dele na hora que ele fosse ao Pai, porque Jesus disse que iria para o Pai, né? E esse criminoso pediu a Jesus que ele se lembrasse dele quando ele fosse, né, estar com Deus, né, estar com o Pai maior, que se lembrasse dele, né, para ter um pouco de piedade, né, para ele não sofrer tanto, já que ele já estava, né, sendo crucificado, tendo a pena, né, máxima, né? Então que pelo menos o espírito dele não ficasse tão ruinzinho. E aí ele pede, né, para que Jesus lembrasse dele e o salvasse o seu espírito. E a resposta de Jesus não poderia ter sido mais clara. Aí Jesus responde, né, para esse ladrão, abre aspas, né? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Fecha aspas, né? Esse trechinho está em Lucas, capítulo 23, versículo 43. O malfeitor só tinha horas, né, mais algumas horas para viver, mas Deus perdoou-o quando ele creu em Cristo. Então, ele confiou em Cristo, né, e no momento, né, da sua passagem, no momento da sua desencarnação, houve aquele momento onde todos nós, né, com certeza todos nós ficamos mais fragilizados, né, sabemos, né, percebemos, né, algumas pessoas falam, passa um filme, né, vi a luz do túnel, passa um filme da minha vida, né, que é o momento, né, que precede a desencarnação. Então, assim, é um momento que todos nós ficamos frágeis, né, porque não temos, assim, ficamos naquela insegurança, não temos certeza do que vai acontecer e inseguros, né, do que está por vir, como seremos recebidos, né, do outro lado. E a gente sempre fala, né, tal vida, tal morte. E a gente fica inseguro, né? Ai, mas será, né? Será que como que eu vou ser recebido? Para onde que eu vou, né? Como eu estarei? Como eu chegarei do outro lado, né? Então, assim, esse criminoso estava ali no momento dele também de insegurança, reconhecendo-se, né? Criminoso, reconhecendo-se não, sem mérito, né? Desmerecido, né? De qualquer atenção, de qualquer misericórdia, vamos dizer assim. Mas quando ele percebe, né, que Jesus, com a sua força, sua fé, está ali do lado, ele fala assim: olha, você, né, aproveitando assim da sua fé, desse seu envolvimento, né, com o divino, se você puder fazer alguma coisa por mim, né, pense em mim, né, quando você estiver lá, né, bem perto do Pai, pense em mim. Então, assim, ele naquele momento ele se viu, né, necessitado de apoio, ele se viu realmente fragilizado psicologicamente e se apegou naquilo que ele sentiu mais confiança, né? Ele se apegou naquilo que ele achou que era mais forte, né? Enquanto o outro foi indiferente. Né? Então, do outro não se fala tanto, mas esse se converteu. Na hora do momento derradeiro, né, ele se converteu. Ou ele entendeu
que, se ele pensasse de outro modo, né, se ele mudasse a rota dele, de repente, do outro lado, né, ele poderia ser salvo. Então, é por aí que a gente começa, né, a raciocinar nessas conversões. E, com certeza, cada um de nós, né, em algum momento da vida, já presenciou isso, né, já percebeu isso, né, nem que seja assim na mídia, que já ouviu falar, né, que fulano mudou, né, seu pensamento, passou por uma situação difícil, né, se viu à beira da morte e mudou completamente, mudou radicalmente. A gente vê isso o tempo todo. Na pandemia mesmo, né, ficamos bastante fragilizados, né, sem saber o que ia acontecer no dia seguinte, no momento seguinte, né, que situação era essa que a gente estava vivendo, um vírus desconhecido, não sabíamos direito de nada. Então, assim, o nosso estado, né, como ser humano, nós ficamos todos muito fragilizados. Então, assim, foi um momento de bastante reflexão para muitos, né, para poucos nem tanto, mas todo mundo com certeza parou e pensou um pouquinho. Se fez grandes mudanças íntimas, a gente não está aqui para mensurar ou para ficar especulando, mas com toda certeza, né, cada um de nós teve aquelas 24 horas, aquele um dia, aquele momentozinho, né, de reflexão, por estarmos numa situação de bastante fragilidade. Então, são essas conversões, né, e principalmente nas épocas passadas, principalmente muito antes, né, de conhecermos a doutrina espírita, as instituições, né, religiosas que dominavam, né, têm a sua forma, né, de passar as informações e a sua forma de explicar os envolvimentos, né, nossos com a espiritualidade, né, bastante diferente da doutrina espírita. Então, assim, os seus adeptos, alguns a gente vai ver aqui no texto, né, geralmente, né, o que acontece é assim, somos criados, muitas pessoas, né, numa determinada denominação religiosa, num determinado momento da vida, né, rompe com tudo, vive a sua vida e em algum momento dá aquele insight, às vezes mesmo no momento da morte, e volta, retorna, né, para aquilo que aprendeu na infância e se apega de novo a algum sentimento de religiosidade, ou melhor, de religião, religiosidade a gente sempre tem, de religião que, por algum motivo, né, abandonou, deixou de lado. Mas vamos ver. Eu sempre me confundo. Aí, vamos lá. Aí, Caibar Schutel, né, o trechinho aqui do livro, né? Ao aproximar-se da hora fatal, agarra-se, né, o homem, o ser humano, agarra-se a todas as tábuas que julga de salvação e declara-se convertido. E quando se trata de personagem de renome, a igreja o torna converso. Parece uma lei fatal, inversão de ideias, né? Essa que desune os sábios e pensadores personalistas da igreja e, em extremes, os une de novo. É aquilo que a gente estava começando a falar, né? As pessoas vão seguindo, né, a sua religiosidade, as suas crenças, né? Mas aqui, especificamente, Caibar Schutel coloca com relação às igrejas, né? Caibar Schutel é bem claro, bem incisivo, né? As pessoas vão acompanhando, né, aquilo que as igrejas, essas religiões vão informando, e, num determinado momento, rompe com tudo, porque não vê muito significado para a sua vida, né? Não encontra respostas aos seus anseios, aos seus questionamentos, e não encontrando, né, rompe. Né? Rompe, tem alguns até que dizem que não acreditam mais em nada, simplesmente rompe. É isso que ele está falando. E aí, quando chega na hora fatal, no momento de fragilidade, né, emocional, apega-se àquilo que ele conheceu lá atrás na sua infância. Então, agarra-se a todas as tábuas que julga de salvação e se declara convertido, né? E volta de novo, né? Vou me apegar àquilo que eu já mais ou menos conhecia para ver se eu chego um pouco melhor do outro lado, ou justamente por não saber o que me aguarda, para tentar garantir algo razoável, né? E aí Caibar Schutel fala, né? E quando se trata de personagem de renome, né? Quando é uma personalidade de vulto, né? Ou assim, alguém importante, seja na política ou seja nas artes, né?
na poesia, na literatura ou na grande mídia, trazendo para o mundo de hoje, né, nas grandes mídias, vamos trazer assim para o mundo de hoje, pensar assim, num grande influencer, né, um influencer digital da vida, assim, famoso, né, seja esse tipo de personalidade, a igreja, né, se satisfaz, né, se consagra em saber que converteu aquele ser tão eminente na sociedade. E aí, Caibar Schutel continua, né? O fenômeno, entretanto, é perfeitamente explicável. Ele consegue explicar por que isso acontece, né? O indivíduo que pertencia à igreja por herança ou doação, né? Herança de família ou porque a família contribuía, então se vê vinculado, né, à igreja, que lhe fizeram seus antepassados, chegando à idade da razão, não se conforma com os artigos de fé que lhe foram impostos. Considera-se ou consideram-no excomungado. E na expansão do gênio, seja na arte, na ciência ou na filosofia, alveja com certeiras setas os dogmas sacerdotais. E quando o estro, ou seja, né, a inspiração, né, a produtividade, né, o seu momento de maior produtividade, né, no auge da vida, né, declina e desaparece, né, quando acaba, né, o seu auge da vida, foi muito produtivo e tal, mas quando começa a decair, né, quando está no declínio, né, da vida, né, como uma chama, por falta de combustível, torna ao seu primitivo ponto, inconsciente como era antes, quando dileto filho da igreja. Ou seja, né, Caibar Schutel é bastante incisivo aqui. Ele diz o seguinte, né, o indivíduo rompe, né, por não concordar, por não ter os seus anseios respondidos, ele rompe, né, com a religião e vai viver a vida e cresce, né? Cresce na sociedade, cresce economicamente, cresce como personalidade, né? Vira, né, um grande vulto social. E, geralmente, quando chegamos nesse ponto, né, realmente rompemos com Deus. Nós mesmos criamos os nossos deuses, né, a imagem, né, que a gente vai adorar, que a gente vai abraçar. A gente rompe com a primeira, né, com a seita, né, ou denominação religiosa que acompanhava, e se sente o maioral. Porque realmente, né, tá no auge da sua vida, né, tá, como se diz na gíria, né, tá bombando, tá criando, tá fazendo, tá produzindo. Mas aí um dia a idade chega, né? A gente não é jovem para sempre. A idade chega as dificuldades de locomoção, o corpo já não acompanha mais a mente, né? Já ficamos mais lentos, já não podemos fazer aquilo que fazíamos antes. Outra geração vem e começa a assumir e a gente vai começando a ficar na retaguarda. E é nesses momentos, né, quando a nossa palavra já não é mais tão ouvida, quando a gente não apita tanto na sociedade, é que a gente começa a refletir, a repensar e a voltar a procurar, né, aquele ser, né, superior, porque agora o Deus, né, o meu poder, o estro, né, como ele coloca aqui, né, o estro já não está mais, né, com tanto vigor, então preciso me apegar em alguma coisa, né? E aí a gente já vai entrando no ocaso da vida. E é aí que vai buscar, né, se agarrar mais ou menos em alguma coisa, porque já não se sente mais tão potente assim. Então, vou abraçar aquela potência que eu aprendi a adorar lá na minha infância. Né? Essa são as palavras de Caibar Schutel. E aí a gente continua, né, no nosso raciocínio. Esse é aquele momento para os arrependimentos, né? O momento, né, que a gente vai ficando mais frágil, né? vai tendo menos potência, vai sendo menos ativo na sociedade. Ou então somos acometidos de uma enfermidade que nos impede, né, de agir e reagir como antes. Ou simplesmente somos subtraídos da sociedade num rompante, de um jeito assim brusco, né? Então são aqueles momentos que para refletir, para pensar, para arrepender, né? Para se arrepender, são as oportunidades de transformação, de aprendizado, né? São os momentos de conversão daquele que se diz herege, dependendo da situação que se está, né? Que se encontra. São os momentos realmente de reflexão. E aqui entra também, fazendo um parêntese, aqueles momentos, né, de grandes enfermidades
ou momentos que o indivíduo se encontra em coma, e aí a gente teve até um estudo aqui, né, essas doenças que que a gente sabe que a medicina, né, a ciência atual não vai curar, né, não tem como reverter. E aí a gente teve aqui um estudo, acho que foi até a Antônia que fez, né, que perguntava, né, se é lícito ou não desligar os aparelhos, né? E a espiritualidade sempre diz o seguinte, né, que é direito do indivíduo, né, ficar até o último minuto, e não é direito nem dos médicos, nem dos parentes, né, decidirem a hora que ele vai desencarnar, só quem sabe é Deus. Porque todo momento é aproveitado pela espiritualidade e pelo próprio espírito. Ninguém sabe, né? Cada um tem um histórico, cada um é um, né? A gente não sabe, nem pode especular o histórico de cada um, né, que aqui está, ou que está adoentado. A gente não sabe o valor de cada segundo, né, da encarnação que ele está ali, que pode ser um desses momentos reflexivos e que vai fazer mudar a chave daquela pessoa para uma outra resolução, né, para pensar diferente, para ter uma outra escolha. Então, todo momento é valioso, e só quem sabe, né, é a espiritualidade, só quem sabe é Deus, né, um momento que vai realmente desligar aquele espírito daquele corpo. Então, esse momento, né, de desenlace, de desligamento dos laços, a consciência do espírito desempenha um papel crucial. A gente está vendo ali o corpo, né, em colapso, é difícil de retornar, e fica ali, né, e naquela angústia para os familiares, na angústia também para o adoentado, mas aquele espírito, né, o espírito, nós somos imortais, né, mas aquele espírito ele está ali trabalhando, pode ser o momento de reflexão dele, pode ser o momento dele se conscientizar e fazer a virada de chave, né, desapegar de certas ideias e compreender que outras ideias novas são melhores, né, outras resoluções são melhores para ele, como espírito imortal, se desenvolver na sua caminhada, né? Então, a consciência do espírito desempenha um papel crucial nessas ocasiões. O espírito depara-se com a sua própria existência, né, com suas escolhas, com as suas virtudes, seus equívocos, suas faltas, né, suas dificuldades, né, suas imperfeições, aquilo que ele pode aprimorar, aquilo que ele pode melhorar, são esses momentos, né? Pode ocorrer, nesse momento, uma reflexão profunda de arrependimento, né, e mudanças significativas em seus pensamentos, suas emoções e seus sentimentos. E é isso que o ajudará quando na entrada do plano espiritual, a continuar o trabalho da sua caminhada evolutiva como ser eterno. Né? São esses momentos de arrependimento, porque é necessário, a gente quando está encarnado, a gente tem uma visão, né, terra a terra, né, materialista da coisa, mas a gente que é espírita, né, a gente já tem essa dualidade, a gente já olha, né, o mundo sem ser do mundo, a gente já olha, já tem, pelo menos deveria ter, né, um olhar como espírito imortal. Não é fácil, mas a gente se esforça, né? A gente sabe, né, como espírita, que essas coisas, que a vida é assim, né? A vida verdadeira é na pátria espiritual. Então a gente se esforça para isso. Mas quem não tem esse conhecimento realmente fica perdido, fica atordoado, né? Fica com aquela sensação de angústia. E são esses momentos, né, de colapso que o espírito aproveita para fazer a mudança na sua caminhada, né? Para tomada de consciência. É a hora da avaliação e possibilidade de arrepender-se dos equívocos e mudar a rota, preparando reparação numa próxima oportunidade reencarnatória. Então, na verdade, a nossa próxima reencarnação, a gente está o tempo todo preparando-a. Aqui, nesse momento, né, as escolhas que a gente faz, de vir aqui, de não vir, de estudar, ou o que quer que seja, todas as nossas atitudes elas já vão refletir no próximo dia, no próximo minuto, na próxima reencarnação. Então, na verdade, a nossa reencarnação, né, a gente está preparando o tempo todo, inclusive no momento da passagem, né, no momento da desencarnação.
A gente já vai preparando, pensando, refletindo, né, o que vai fazer, como a gente vai ficar na erraticidade e o que a gente vai aproveitar, o que a gente vai estudar, onde a gente vai se envolver, com que companhias a gente vai procurar, né, com quem iremos estar, e isso tudo a gente já vai preparando, inclusive no momento do desenlace. No entanto, não precisamos deixar essa avaliação, esses momentos de mudança de rota, né, de virada de chave, para a hora da volta para o verdadeiro lar. A gente não precisa esperar um momento derradeiro, né, entrar em coma ou ficar adoentado ou perceber-se perto, né, do desencarne, da desencarnação, para poder refletir, para poder ter essa tomada de consciência, né? Dá para a gente ser, né, pobre de espírito, eu coloquei assim, né, dá para sermos pobres de espírito, ou seja, dá para sermos humildes, né, e percebermos a nossa fragilidade diante da grandeza divina, ainda, né, enquanto estamos encarnados, né, enquanto está de dia, é a explicação da metáfora, né, é uma forma de entender essa metáfora, né, dá para a gente pensar, reavaliar enquanto está de dia, ou seja, enquanto estamos reencarnado, enquanto estamos cumprindo, né, essa jornada. Não precisamos deixar para na hora derradeira ou para o fim da vida, né, para quando estivermos mais idosos, com dificuldade de sair de casa para fazer, para acontecer, para atuar no movimento espírita ou para atuar na sociedade. Não precisamos esperar, né, estarmos mais idosos ou chegar no fim da vida, né? A gente pode aproveitar enquanto é dia, enquanto está com todo vigor, com a claridade do sol iluminando a trajetória, mesmo que ocupemos ou não um posto considerado na sociedade. Porque Caibar Schutel, né, ele fala, né, dos homens de vulto, né, de grande personalidade, mas cada um de nós tem a sua missão particular. Não necessariamente na missão de fazer, de acontecer, de ser alguém muito importante na sociedade. Nós somos muito importantes na nossa própria vida. E nós temos responsabilidade, né, com a nossa missão da nossa própria reencarnação. Então, dentro daquele quadradinho que nos cabe, é importante, né, a gente dar conta e a gente refletir, né? Mesmo que a gente não ocupe, né, não seja uma personalidade, não seja, sei lá, um influencer digital na vida, não seja uma eminência, né? Ainda que a gente não seja, a gente precisa, né, se colocar, se conscientizar e ter noção, né, do nosso papel, do nosso pequenino papel que seja dentro da sociedade ou dentro da onde a gente circula, da onde a gente socializa. Né? Mesmo que a gente não seja essa eminência, isso não impede que a gente descortine os horizontes da alma, da imortalidade, né? E reconheça a magnitude de Deus, que busquemos conhecer, né, os mistérios arcanos, né, celestes. Embora não tenhamos uma projeção social, nada disso impede que a gente vá buscar, né, os conhecimentos espirituais, porque nós somos espírito imortal, a gente não pode perder isso de vista. Então, assim, é preciso que a gente cuide da nossa própria evolução, independente de ser ou não uma eminência dentro da sociedade. A gente tem o nosso objetivo, o nosso roteiro de vida, e a gente precisa dar conta dele e se conscientizar disso. Né? Aquele estudo, né, sobre os pobres de espírito que a gente está estudando, né, no Evangelho, né, nas segundas-feiras, né, lá no capítulo 7, se eu não me engano, né, bem-aventurados os aflitos, né? Ser pobre de espírito é isso, né? Reconhecer humildemente o nosso tamanho perante a divindade, né? E fazer o nosso papel, cumprir o nosso papel. E aí, né, a passagem de João, né? Não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. João, né, capítulo 11, versículos 9 a 10. O objetivo de cada jornada reencarnatória é ajustar os erros e aperfeiçoar acertos, construindo cada um de nós a própria evolução. No entanto, é importante que essa tomada de atitude se dê durante a estadia na matéria, né? Durante o dia, durante o que você pode mudar e fazer e tomar outra atitude.
Igual Jesus fala, né? Reconcilia-te com o teu desafeto enquanto está a caminho por ele, né? Para que depois não tenha dificuldade. A gente não sabe se vai poder reencarnar de novo, né? E se encontrar, estando reencarnado, se encontrar na mesma reencarnação, então vamos aproveitar enquanto estamos próximos e estamos, né, dentro da matéria, porque senão não é que seja impossível, mas fica um pouco mais difícil, porque poderemos não ter oportunidade de nos reencontrar de novo, né? Então, assim, aí pode ficar também aquela situação, um está encarnado, o outro está desencarnado, aí com aquela mágoa, aí através dos vínculos, né, fluídicos, né, ficarem um apegado ao outro, e aí ficar naquela obsessão, mesmo que não seja uma obsessão com intenção, mas ficar, né, naquela situação de dificuldade. Então, como ele fala, né, aproveita enquanto está de dia, resolve os problemas, né, para que não aconteça, né, não fique mais dificultoso. Então, aqui, né, cadê? Construindo cada um de nós a própria evolução. No entanto, é importante que essa tomada de atitude se dê durante a estadia na matéria, isto é, antes, né, do momento derradeiro. Ou ainda, enquanto se está a caminho de dia, podendo mudar o rumo, a trajetória das coisas. À noite, no ocaso da vida, há muito mais dificuldade se compararmos à noite com a falta de vigor físico do corpo, né? Com essa falta de produtividade, né? O estro, que aprendi essa palavrinha, vou ficar falando quase toda hora, tá, gente? Aprendi com o Caibar Schutel, né? Falar estro, né? Que é mais um termo mais da biologia, mas eu aprendi, achei bonitinho e vou ficar falando. Né? Por isso que eu gosto de Caibar Schutel, menina. Quer dizer, não é só por isso não, né? Mas assim, eu não perco a oportunidade de falar, por isso que eu gosto de Caibar Schutel. Muito bom. Porém, contudo, todavia, e quando a gente não se lembra, porque isso é o normal, né? A gente não se lembrar da nossa missão, entre aspas, né? Do objetivo principal, né? Do contrato reencarnatório que a gente fez. E quando a gente não se lembra, né? Quando a gente não se lembra que assinou, né? Que a gente gosta de brincar falando assim, né? Assinamos um contrato, né? Antes de reencarnar, o que a gente ia fazer, né? O que a gente se comprometeu. Quando a gente não se lembra disso e vem aqueles momentos de angústia, né? Que a gente sabe que tem que fazer, né? Vem aquela sensação assim, eu sei o que tem que fazer, mas não sei o que é, com quem é, como é, não sei se parece que eu tenho que tomar uma atitude, mas não sei se essa é acertada. Aí vem aquelas angústias, né? Aquelas aflições, né? E aí a gente está embotado por causa do véu do esquecimento. Como é que a gente faz, né? Como que a gente faz, né? E quando chegam, né, aqueles momentos que a pessoa se sente perdida, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Com aquela sensação de advertência de que tem que fazer, cumprir. Aí tem aquele vazio, aquela sensação de vazio na lembrança, né? A gente não tem muita noção, as coisas ficam meio enevoadas, né? E o meio onde a gente reencarnou ainda nos distrai, né? Ainda tem um meio para, entre aspas, atrapalhar um pouquinho, para nos distrair. E aí a gente vive, né, naquilo, não sabe, será que é, não é? E a gente chega na maturidade, né, chega na madureza e não sabe se atingiu o objetivo, porque quem eu vou falar? Será que vai atingir o objetivo? Você está no caminho certo? A gente não sabe, né, e fica naquela angústia. E será que eu cheguei a quantos % do combinado? E será que eu não cheguei? E aí como é que a gente faz? Ou a gente não faz? Né? Quem nunca passou por isso, né? A gente, de vez em quando a gente até brinca assim, né? Como é que a gente fala, né? A crise dos 30, né? A crise dos 40, a crise dos 50. Nossa, eu fui formada assim, agora quero mudar de profissão. Será que eu posso mudar? Será que está certo? Será que não está? A gente vive cheio de questionamento, né? E quem vai responder para a gente, né? Como é que a gente sai disso? Enfim, a gente, se der tempo, vai ter que dar, né? Porque eu tenho que dar conta disso, né? Eu joguei um monte de reflexão, né? Como é que a gente sai disso? Tem saída? Tem saída sim, gente, tem saída. Não é achismo, não. E como é que a gente vai fazer? Né? A gente vai chegar no final, né, dessa conversa e vai refletir, não necessariamente respondendo, né, aquelas questões, mas a gente vai refletir sobre elas, porque tem saída, né? Porém, continuando, né, nesse momento, né, no momento do leito de morte, né, que a gente vai desencarnar, né, que muitos desencarnam, ou que estão, né, naquele processo desencarnatório, né, desencarnatório não existe não, né, gente, naquele processo de desencarnação, né, nos momentos de colapso do corpo, na fragilidade, né, que os laços serão definitivamente desligados, né, pontinho por pontinho, né, célula por célula, né,
cada fiozinho, né, será desligado do corpo, que foram, né, considerados, né, até aqueles que foram considerados ou que alguém considerou-os, né, cada um na sua esfera de ação, né, cada um dentro da sua profissão ou da sua projeção na sociedade, né, até eles, né, personalidades de alta importância, nesse momento desaparece aquele Deus que foi projetado, né, a sua imagem, né, do homem, né, aquele Deus que a gente gosta de adorar, né, e entra o Deus real, né, o Deus que realmente vai nos sustentar, aquele Deus realmente onde a gente pode se agarrar, porque o Deus da matéria é um Deus, como é que a gente coloca? Fugaz, né? Aquele Deus efêmero, fugaz, é o Deus, cada um na sua profissão, né? Nossa, a eminência maior, né? Do que a gente tem aquela adoração, né? Aquele astro, sei lá, aquele ídolo, né? O famoso ídolo de barro, né? Mas o ídolo certo, né? O certeiro que a gente tem que olhar, né? E onde a gente vai se segurar nesses momentos, né, de fragilidade, é que todo mundo busca, cada um de nós, né? Não tem escapatória, né? Nos momentos de fragilidade, seja no momento mesmo da desencarnação ou no momento de dificuldade, a gente vai buscar aquilo que é certo, né? Que está dentro da gente, na nossa consciência mostra, né? Que o caminho é outro. E se a gente é esperto, realmente a gente muda, né? E aí, é isso que ele fala aqui, né? Desaparece o Deus, né, entre aspas, com letra minúscula, que criamos, né, e por força das circunstâncias voltamos à crença hereditária. Então, não são os títulos, né, não são os títulos, os nomes, né, as comandas, né, e os DRs na frente, né, os doutores, os mestres, os PhDs, né, da vida, não é isso que salva, né, ou que dá luz espiritual. Não é isso que dá luz espiritual, né? Não é a água, né, o sal, não é o óleo. O que dá luz espiritual, né, segundo Caibar Schutter diz, de forma bastante contundente, né, e muito bem dita, né, o que dá luz, né, é o estudo imparcial da religião, né, o estudo isento de preconceito, de personalismo. Isso ainda está falando, né, com relação às igrejas, né, assim, aqueles cultos de adoração, mas com parcialidade, né, com favorecimento a um em detrimento de outro. Não, ele está dizendo aqui, né, que o estudo imparcial é que dá a luz. E é fato, né, a gente vem estudar na casa espírita, né, a gente percebe que quanto mais a gente estuda, mais vai abrindo, né, a nossa percepção do nosso entendimento da vida, né, real. Mas é o estudo humilde, né, com o propósito de conhecer a verdade para abraçá-la. É a submissão aos desígnios de Deus, né? É ser pobre de espírito, né? Para poder entender e abraçar isso, né? A submissão aos desígnios de Deus causa eficiente de tudo quanto existe. Não hesitemos, né? A única propriedade inalienável da criatura é a sua própria alma à frente do Cristo, do Criador e Pai. Somos aquilo que criamos em nós mesmos, temos o que detemos, né? Assim como recolhemos o que semeamos, não tem escapatória. Liberemos as nossas forças, nossa potencialidade para estruturar novos destinos sob a inspiração de Jesus. Então, vamos aproveitar, né? Esse trechinho é do livro A Verdade Responde, lição número 12. Lição 12. A lei fatal do arbítrio, né, do estudo, do trabalho, do livre exame e, sobretudo, da vivência cristã, obriga aos grandes e aos pequenos, aos sábios e aos ignorantes, né, se voltar para Deus. Então, não há 12 horas no dia, pois então estuda, trabalha, examina, pesquisa, né, enquanto te favorece a razão, para que quando te faltarem as forças para o momento derradeiro, né, na hora que a morte se aproximar, a gente não precisar temer e não precisar, né, ficar entregue a trevas, porque a gente vai estar com a consciência tranquila de que aproveitou, né, ao máximo que pôde. Aí eu tinha colocado aqui, eu trouxe 2 casos, né, de desencarnação, um do livro Amor e Saudade, do Emmanuel, e o outro do livro, peraí, Adeus Solidão, né? 2 desencarnações, né? Uma por morte violenta, né? Uma bala perdida, e o outro foi, o outro foi, o outro é de morte natural, né? Era até um jovem.
mas eu vou abrir mão dessas duas histórias para a gente voltar lá àquela reflexão, porque senão nem eu vou dormir, porque eu falo assim, gente, eu lancei uma reflexão e não concluí, né? Eu não gosto desses negócios de cenas dos próximos capítulos, não, gosto de saber logo. Aí a gente fez aquela reflexão, né? Nesses momentos de angústia, como é que a gente sai dessa, né? Que a gente não lembra o que a gente combinou, né? A gente não lembra e aí como é que fica? Vai ficar sem lembrar? Né? Como é que Deus não vai dar uma ajuda? Claro que dá, né? Deus é misericordioso, né? Ele não nos abandona, né? Tem até uma frase que diz, né, que a terra é um vale de lágrimas. Eu não gosto de usar não, mas como as pessoas conhecem, né? Então eu estou falando porque as pessoas conhecem, né? Mas para mim a terra é um lugar de oportunidade. Mas Deus não nos colocou aqui, né? Não jogou a gente aqui e deixou, Deus dará, né? Como dizem por aí. A gente não está aqui ao léu sem auxílio, não. Quando a gente está nesses momentos, né, nessas angústias, porque a gente não se lembra, assim, não está escrito em livro nenhum, não, né? Assim, é coisa, assim, como é que a gente vai dizer? É pitaco meu, né? Meu modo de refletir, né? Então, como é que a gente sai dessa, né? Dessas angústias? A gente pode especular através das intuições, né? Porque a gente tem os nossos benfeitores, então é com eles que a gente tem que se agarrar. Então, nos momentos, né, que a gente tem dificuldade de saber, né, qual a melhor escolha, é atentar para as intuições, né, através das reflexões, na hora de quem faz meditação, né, na hora que está fazendo meditação, nos momentos, né, da dificuldade, né, das provas, das provas e expiações, né, nos momentos expiatórios, a gente tem aquele momento que a gente sai do corpo, que é o momento que a gente vai dormir. Então, a gente pode aproveitar essas chances, né, para angariar melhores orientações. É o momento que a gente tem de estar fora do corpo, na espiritualidade, longe das coisas que nos distraem, né, das distrações mundanas, e é o momento que a gente está para a gente confabular ou para entrar em reunião com os nossos benfeitores, com os nossos mentores, né, com os mentores do nosso trabalho, se tiver uma situação difícil. É no momento do sono, né? Nos momentos também que a gente faz o evangelho no lar, abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa percepção, para que essas intuições, para que essas mensagens cheguem, né? E é nesses momentos que a gente consegue refletir e reorganizar, né, a rota da nossa vida. A gente não vai se lembrar, né, do nosso roteiro reencarnatório, a gente não tem essa lembrança. Mas nos intervalos, né, quando a gente vai dormir, quando a gente sai do corpo, a gente pode obter informações que vai ficar, né, marcados no nosso íntimo, e aqueles insights vão vir durante o dia, durante os meses, durante as semanas. Então, assim, a gente não precisa ficar esperando o momento da morte para fazer as conversões da rota ou de mudanças de ideia ou de convicções da nossa vida, né? A gente pode aproveitar enquanto está a caminho, enquanto está de dia, enquanto a gente está com forças, né, e potência para modificar aquilo que pode ser modificado. Então, eu agradeço a paciência de vocês, né? Agradeço a oportunidade também de fazer esse estudo, né? E desejo a todos uma boa noite. Nós agradecemos a Rosa pelo estudo da noite, que Deus possa abençoá-la e dando sempre bom ânimo para continuar na divulgação da doutrina. Agradecemos também a presença de todos vocês aqui, que possamos voltar aos nossos lares em paz, em segurança e levando todas essas vibrações que estamos recebendo aqui na noite de hoje. Vamos iniciar logo após a prece final, o nosso momento do passe. Pedimos que quem tiver a intenção de receber, que possa permanecer aqui no nosso salão em silêncio, que possamos estar refletindo sobre a mensagem trazida em comunhão, né, com toda essa paz que está nos envolvendo nesse momento. Então, Senhor, estamos aqui finalizando os momentos da nossa reunião da noite, agradecidos
pela mensagem, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, compartilhando dos seus ensinamentos, compartilhando das reflexões trazidas pela nossa irmã Rosa. Que possamos, Senhor, estar sempre atentos aos nossos pensamentos, estar vigilantes às nossas ações, às nossas atitudes, aonde quer que estejamos, em nossos lares, na via pública, em nosso trabalho, que possamos estar sempre com os pensamentos voltados para o bem, para o nosso próximo, para a nossa melhoria moral e espiritual. Te pedimos, Senhor, que envolva todo o nosso planeta, nossos irmãos que estão adoecidos do corpo físico, da parte moral, psicológica, que todos, Senhor, todos nós possamos ser envolvidos pela sua luz, pelo seu amor. Abençoe cada cantinho do nosso planeta Terra. Abençoe todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, e que possamos voltar para os nossos lares em paz e em segurança, levando as suas vibrações, que aqui nos envolvem nesse instante. E assim, te pedimos a permissão para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.